Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse a seus empregados: a festa de casamento já está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus continua nos contando parábolas. Ontem, ele contou aquela parábola do patrão que sai para poder contratar, os empregados, faz 5 contratações, e a gente ontem explicou um pouco a respeito da misericórdia de Deus, a iniciativa de Deus. E hoje, Jesus aqui conta mais uma história, e ele diz que o reino dos céus é comparado a essa história que ele conta agora. Qual é a história que o Senhor conta para nós? É uma história do patrão que mandou os empregados convidar as pessoas para a festa do seu filho. Ora, é aquilo que diz lá o livro do Apocalipse, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. E Jesus quer celebrar as bodas com cada um de nós. É por isso que nós dizemos que a união plena nossa com Deus chama-se matrimônio espiritual, porque Ele é o esposo e a igreja é a esposa. A igreja é a noiva. A igreja é a noiva que espera o seu noivo voltar, que espera o seu noivo. E nós somos chamados a uma conversão tão profunda que essa conversão ela se chama casamento espiritual, matrimônio espiritual, ou seja, uma união com Deus que não é simplesmente uma união servil e nem simplesmente uma união filial, que já são boas. Tanto a união servil quanto a união filial, elas são boas e levam para o céu, mas o Senhor, Ele nos chama a uma união esponsal. Então Ele convida, mas Ele diz, mas o primeiro grupo lá, e mandou os seus empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram ir, não quiseram. Veja, irmãos, o Senhor nos chama a caminhar com Ele, o Senhor nos chama para uma vida de intimidade, o Senhor nos chama para experimentarmos e adentrarmos a sala do rei, aonde está lá a festa de casamento preparada, as bodas, as núpcias do Cordeiro, que é o próprio Senhor. Mas quantos não querem ir? Quantos não querem ir e dizem não para o Senhor? Deus continua insistindo, Ele manda mais empregados e diz para os convidados, olha, já está tudo preparado. E aqui o Senhor, com essa imagem de já tudo preparado, os bois cevados já estão matados, está tudo pronto,
é que, veja, tudo que o Senhor precisava fazer para nos salvar, Ele já fez. Ele já fez. O que nós precisamos fazer? Tomar posse dessa festa. Tomar posse desse convite. É aquilo que o profeta Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É se deixar seduzir pelo Senhor. Então veja, já está tudo pronto. Deus fez tudo. Deus preparou um lugar. Deus, Ele nos deixou a igreja, Ele nos deixou os sacramentos, Ele nos deixou a palavra dEle, Ele nos deixou uma vida de oração, Ele nos deixou tudo pronto. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitar o convite do Senhor. Aceitar. A nossa parte é essa. Não é uma parte penosa, porque Deus, Ele já preparou. E diz lá, eles não deram a menor importância. Ou seja, Deus convida, o povo não quer. Deus insiste e prepara tudo, né, para que a gente não tenha trabalho algum. Ele deixa tudo prontinho. E Ele fala, manda o pessoal vir. E eles não deram a menor importância. E ainda agarraram os empregados e mataram os empregados ainda. Então o patrão fica indignado. Ele fica indignado com isso porque, veja, Deus, Ele preparou tudo para nós. E essa indignação, entenda a indignação de Deus. Essa indignação de Deus é que Deus não suporta nos ver perder. Porque Ele nos ama. Ele nos ama profundamente, né? Então o rei, ele manda os empregados, então, as tropas para poder acabar com isso. E chegará um tempo que Deus vai acabar com todo o tempo que nós temos. O tempo que nós temos para adentrar a festa é agora, porque chegará um momento que o rei virá, e aí já não será mais possível. Então os empregados saíram e convidaram todos. Agora, o texto, a parábola, ela diz algo maravilhoso para a gente. A parábola diz que quando o rei chegou lá, viu que tinha lá uma pessoa que não estava trajando a roupa de festa. Meus irmãos, isso aqui é uma imagem maravilhosa da veste que nós recebemos no dia do nosso batismo. Essa veste, né, e por isso as crianças, então, quando vão ser batizadas, a veste branca, porque ela simboliza a pureza, mas ela simboliza a vida em Deus. A vida em Deus. Então esse homem que estava aqui na festa, então ele até pergunta, olha, como que você entrou aqui? E ele não responde nada. Por quê? Porque não há o que responder. Não há o que responder diante de tantas possibilidades que o Senhor nos dá de adentrarmos ao seu mistério e recusamos, né? E o traje de festa é o sinal da veste batismal. Porque se a veste batismal estiver manchada, não dá para ficar no banquete do Senhor. Diz aqui, então o rei disse aos que serviam, amarrais os pés e as mãos e jogai lá fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então não dá, né? Nós precisamos, e é bonito que o livro do Apocalipse, ele tem uma imagem maravilhosa. Quando aparece lá os 144 mil, que é um número simbólico, para nos dizer algo muito maior, mas aqui não cabe agora explicar isso. Mas aqueles 144 mil, diz lá o livro do Apocalipse, quem são esses? Perguntam. São aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando é que nós fazemos isso? Lavamos e alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro no dia do nosso batismo. Nós recebemos veste nova. É igual a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, quando o filho vem ao pai e ele diz, pai, pequei contra Deus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado como teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O que o pai fez? O pai colocou anel no dedo, sandália nos pés e deu uma veste nova para ele. Essa veste nova, esse anel no dedo, sandália nos pés, Deus está revestindo ele de novo com a graça batismal. É todas as vezes que nós vamos ao sacramento da penitência, da confissão,
quando nós manchamos a nossa veste batismal, quando nós manchamos a nossa veste de festa, e é importante que essa veste ela esteja trajada em nós, porque senão nós não adentraremos. Essa aqui é uma imagem perfeita e profunda de que nós precisamos estar com as nossas vestes íntegras, limpas, com o traje de festa. E se a gente mancha a nossa veste, nós precisamos recorrer ao sacramento da confissão. E lá, quando nós dizemos: Pai, pequei contra Deus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então nós, arrependidos, nós pedimos perdão. O que Deus faz conosco? Deus não aponta um dedo para nós e não nos critica e diz: seu sem vergonha. Não. Deus, ele nos coloca uma veste nova, anel no dedo e sandália nos pés. Sandália nos pés porque nos capacita, inclusive, de novo, a poder anunciar a Ele. Anunciar a Ele, né? O anel é o símbolo da realeza. Então ali tem uma imagem maravilhosa do que é ser profeta, sandália nos pés, para anunciar. O anel no dedo. O anel no dedo significa que é a realeza. Então aquela tríplice missão que nós recebemos no batismo de ser profeta, sacerdote e rei, quando nós pecamos e nós confessamos, aquele tríplice munus. Munus é uma palavra que significa missão sagrada. Aquela tríplice missão sagrada de ser profeta, sacerdote e rei, ela é de volta, devolvido a nós. A veste está limpinha. A veste está pronta, apta para estar na festa do banquete das núpcias do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, né? Se nós estamos aí com a nossa veste manchada, dá tempo. É preciso recorrer ao sacramento e lavar e alvejar as nossas vestes, para, como exemplo daquela multidão do livro do Apocalipse, quando perguntarem: quem são esses? Esses são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles podem sair a proclamar, eles podem anunciar Jesus, eles são profetas, sacerdotes e reis, eles participam do sacerdócio de Cristo. Nós participamos de maneira comum, mas nós participamos do sacerdócio de Cristo pelo batismo. E isso é necessário para que a gente possa estar na festa do Cordeiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.